Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer a psicografia de Jesus Cristo, falando sobre os dogmas religiosos. Então, a psicografia, quem não conhece o que é psicografia, é um dom espiritual de pessoas que são médiuns, que desenvolvem, canalizam através da consciência. Então, qual foram as cartas do tarô que saíram na leitura? Eu vou falar um pouco sobre essas cartas que saíram depois da psicografia, né? Então, o Ás de Paus, ele é uma mensagem espiritual, né? Todo Ás no tarô, ele é o início de algo. É uma nova mensagem, uma nova consciência que está sendo implementada na Terra. Muitas pessoas já estão passando por essa transição consciencial. Quem manda no planeta, gente, não somos nós. Então tem muita gente arrogante, perdida na Matrix, que acha que entende de alguma coisa, mas não entende de nada. E Jesus, a espiritualidade, estão trazendo o novo, para as pessoas abrirem o terceiro olho. Olha como tem um fogo aqui, né? Bem no terceiro olho, aqui, ó. O que é o terceiro olho, Karina? Eu olhar além, eu intuir, eu me questionar, eu trazer a minha sensibilidade aflorada. Não só viver na lógica, 1 mais 1, 2. Nem a matemática ficou só na lógica, ela meteu um monte de letra. Ela meteu um monte de letra. Eu digo para os meus filhos, a droga da matemática é que ela enfiou letra, ao invés de deixar só número. Então, traz esse novo, o novo entendimento, a nova consciência, a nova concepção. E hoje a gente vai falar sobre os dogmas religiosos. A mentalidade de aprisionamento que os dogmas religiosos querem fazer na humanidade, né? Então, as religiões, elas atrapalharam o Evangelho de Jesus lá em 1900 e bolinha, quando ele começou a evangelizar, fazer as curas, todo aquele processo. E o que foi que levou Jesus à morte? Foi a inveja em cima dele, porque ele tinha o poder de cura e as pessoas não tinham. A religião não tinha, os sacerdotes não tinham. E aí, quem é esse homem que está curando as pessoas, que está ganhando fama, que as pessoas estão seguindo e a gente está aqui, a Vena viu? Quem é esse homem que está trazendo expansão da consciência para as pessoas? Né? O que é que tem aí? E assim perseguiram Jesus a vida inteira, que nada mais, nada menos foi o povo das religiões, né? Então, e aqui vem o 7 de paus, né? Uma mulher que está dentro de uma bolha e tem um monte de pauzinho aqui querendo gerar conflito, gerar resistência. E o que é essa resistência, Karina? Essa resistência são os padrões religiosos, né? Querendo, bora furar a bolha, aquela coisa de hater, resistência, não quero mudar, foi assim que eu aprendi, vou morrer assim, a síndrome de Amélia. A síndrome de Amélia. Então, a gente vê aqui, peraí que eu vou fechar, deixa eu ver se eu consigo. E aqui, essa síndrome, esse bloqueio,
né? O ataque às novas visões, né? Então tem aquela resistência ao novo. Então essa carta 7 de paus mostra uma resistência ao novo. E a terceira carta traz o quê? A torre. A torre é a espiritualidade dizendo que vai baixar a torre. As estruturas tradicionais irão ruir. É isso que a torre quer dizer, que o antigo irá ruir. E não só já começou, como está passando por essa transformação. Muitas pessoas já estão despertando para essa nova consciência. Então a espiritualidade traz aqui e diz que realmente vai baixar a torre e vai tirar o poder das religiões, que só serve para atrasar a vida do ser humano. Então vamos ver o que é que diz a carta, a psicografia de Jesus. Então fala o seguinte: Oi, Senhor, tudo bem? Voltei para escrevermos para a humanidade sobre os aprisionamentos mentais através dos dogmas religiosos. Como a escassez da Matrix manipula e controla as pessoas. Oi, minha filha, que bom que você voltou. Sei que não é fácil me representar, mas com o tempo você se acostuma e perde esse medo bobo. São apenas sentimentos do ego. Nem tudo o que pensamos é realidade de fato. Então vamos conversar sobre os dogmas religiosos e seus aprisionamentos mentais e emocionais. O maior de todos os erros das religiões, no geral, foram querer ter poder e usar a santidade, meu nome, para manipular e usurpar da baixa consciência e sofrimento dos fiéis. A disputa pelo poder, a ganância, o ego em si, arruína não só as religiões, mas a humanidade em diversos ambientes, sejam pessoais, familiares, sentimentais e profissionais. O meio como usam as religiões, eu não concordo. Olha só o que Jesus está falando. Por mim, poderiam fechar todas as portas. Pastores, padres, bispos, papas não me representam, e nem muito menos a Deus. O que não pode mais continuar esta falta de discernimento das pessoas de não saber o que eu significo na vida delas. Olha que Jesus fala. Elas podem me adorar em suas casas, na natureza, em uma viagem tranquila. Eu estou com vocês diariamente. É só silenciar e me chamarem. Vocês não precisam deixar se manipularem pelas tribos religiosas. Tem muito, o que eu entendi que ele fala muito sobre hipocrisia, essa hipocrisia do ambiente religioso. Nós não condenamos ninguém. O que torna a vida de vocês cheia de dor e sofrimento são suas escolhas e a baixa consciência de aceitar as manipulações da Matrix. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que nós temos o poder de se conectar diretamente com a espiritualidade. Nós não precisamos de templos, casas, reuniões, nada disso. A real intimidade com Deus é criada diretamente com eles, sem mimimi, sem nhenhenhé, sem pastor tocando na cabeça e profetizando, né? Continua aqui, ó.
centros, cultos, igrejas, se não tiver o propósito de viver o amor e expandir a consciência, de nada adianta. Nossa amorosidade, verdade e expansão não estão sendo ensinados como deveria. Deus é amor e não pune e nem castiga. Quantas religiões falam que Deus castiga, Deus pune, e se pecar, e se não sei o que, é a própria energia e comportamento, mentalidade que faz vocês criarem a Matrix. Olha só. Por isso que estamos voltando para implementar a nova era e fazerem vocês vivenciarem o reino de Deus na Terra. Ou seja, construir o paraíso de luz na Terra. É assim que estamos voltando. Também venho alertar para não acreditarem em tudo o que a Bíblia diz. Lá também contém muitas histórias irreais e manipulações feitas pelos escritores. Eu não deixei nada escrito para vocês. O real papel das religiões era para promover a cura, libertação e não dizer o que vocês devem ou não fazer. Que tipo de comida precisa comer? Como se deve confessar e etc. A espiritualidade é simples e queremos promover a libertação de vocês da Matrix e do ego. 90% de todos esses movimentos religiosos não estão nos colocando como centro da cura. Pastores julgam profissionais terapeutas holísticos, como os astrólogos, tarólogos, bruxas. A Karina presenciou o circo acontecendo na igreja de Florianópolis, afirmando os fiéis de pecadores e colocando a mão para expulsar os espíritos e demônios. Quem são vocês? Profetizando sobre a vida daquelas pessoas vulneráveis. Vocês da Matrix se usam e se utilizam um dos outros por controle, disputa, dinheiro e poder. Mano, paulada aqui, ó. Paulada. Eu faço questão de gravar e deixar isso registrado. Uma guerra sem fim. Um circo que me dá vergonha de assistir. Um preconceito e julgamento fora da realidade. E ainda querem falar de perdão. Palmas para Jesus. Palmas, palmas. O povo é tiro, porrada e bomba aqui na terra. Ainda querem falar de perdão. Coroinha aqui, ó. Olha os coroinha, ó. Só santo, só tem santo aqui na terra. Usando e blasfemando com o nome de Deus e o meu nome. Vocês já vivem no apocalipse. Vocês fazem da vida de vocês o próprio inferno. Por medo, falta de fé, falta de coragem, vocês andam em círculos, correndo atrás do próprio rabo. Se as religiões servissem realmente para a cura, já teria muitos filhos meus despertos espiritualmente. E não nessa codependência. Gerou uma codependência do povo que se desgraça na vida e ir lá choramingar e pedir acolhimento, né? Não é cura. As religiões, elas acolhem
para arrancar dos fiéis o que elas querem. Elas não estão fazendo o papel de cura. Elas primeiramente acolhem, as pessoas se sentem seguras, confortáveis, aí elas manipulam as emoções, a mente e toma dos fiéis. É sobre isso. Cadê? Incluo também muitos centros espíritas que estão indo no mesmo rumo das grandes religiões. Querem crescer, expandir materialmente, enriquece, e os fiéis, como é que ficam? Recebendo sopa. Gente, é uma palhaçada essa Matrix. Cadê a cura? O suporte. A humanidade precisa desenvolver uma mente mais reflexiva e questionadora. Será que Jesus me acharia pecador por isso? Ele questiona. Vocês precisam nutrir diariamente a conexão conosco através do amor, músicas, alegria, contato com a natureza, bondade, generosidade, gratidão, parar de fofocar, parar de se comparar, inveja e disputas. Então, Jesus, ele fala aqui que a conexão com ele é através de atitudes, é através do silêncio, é dentro da tua casa. Não adianta você delegar à religião a sua falta de conexão. Quantas e quantas pessoas que traem, fofocam, manipulam, são psicopatas, pedófilos, narcisistas frequentam a igreja, as religiões, né? E temos vários casos. E Jesus está falando que através desse ais aqui de paus, ele está baixando a torre, ele está mostrando muitas coisas e muitas coisas ainda serão destruídas, virão para a mídia para parar com essa palhaçada. Cadê? É assim que vocês controlam os impulsos do ego, através desses hábitos que ele falou. Vivendo mais com amor. Ir na igreja não irá te salvar. Toma-te. Se fosse para salvar, meu amor, mais da metade da humanidade já estaria salva, né? Então, mais da metade já estaríamos vivendo no despertar espiritual, na iluminação, já estaríamos maravilhosos. Uma época, eu fiz uma transição eu fiquei anos na igreja católica por causa dos meus pais, sendo lá condicionada naquela mentalidade. E eu já me questionava, né? Que povo estranho, por que eles sentem, levantam, fazem isso de forma automática, não tem envolvimento, não tem nada. E aí eu transitei para a evangélica. Chegando na evangélica, eu fui em alguns cultos, eu falei assim, mas esse povo é só sofrimento, ficam só... e o demônio, o inimigo, o diabo, e o capeta... e não sei o que. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eles alimentam o próprio... Enfim, é sobre isso. Então, ir na igreja não irá te salvar, pode te confortar, aliviar. Mas todas as pessoas, filhos que ajudamos, eles precisam nos chamar à espiritualidade. Acreditar na nossa existência, devolver a fé. Porque quando a pessoa está doente, meu amor, ela não chama... O padre não vai salvar ela. O pastor não vai salvar ela. Quem vai salvar é Jesus, é Deus.
que vai salvar, né? Então, é sobre isso. Cadê? Não adianta ausentar sua responsabilidade de ser uma pessoa cada dia melhor. A espiritualidade não precisa das religiões para existirem. Ai, adoro, Senhor, adoro. Bate mais forte, que eu tô aqui para falar mesmo. Eu tô aqui para falar. Bate mais forte. Somos a consciência além do ego, além da Matrix. As religiões que precisam da nossa intercedência. Nós sondamos os corações e conhecemos o que é verdadeiro e justo. As reais intenções não ficam ocultas para nós. Já começamos a desarmar muitos círculos religiosos de pastores e padres. A torre já começou a ruir e este ano já vimos os padres bambambam lá de Alphaville, tudo em esquema de corrupção. E é daí para frente, né? Padres pedófilos, já estamos vendo muitas coisas. Muitos escândalos ainda chegarão na mídia. Não admitimos mais esse tipo de comportamento. Vocês são livres. Parem de idolatrar pessoas impuras. E virem seus olhos para mim e Deus. Para a espiritualidade que reina e governa diante de todos. Não acreditem em tudo que dizem e naquilo que se vê. O mundo está, em grande parte, corrompido. Eu acho que de todas as épocas que a gente já viveu, essa era, eu acho que a gente está vivendo a era mais sombria. A era, assim, ó, maior de prostituição, roubo em lojas, falcatruas. Gente, eu vejo coisas hoje na rede social que eu não via há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Então a gente está vivendo um ambiente muito corrompido com a sombra, né? Façam de tudo para não colocar o seu poder na mão do próximo. Estudem, mudem de mentalidade, não se distraiam. Estou voltando para fazer muitos milagres e curas através da Karina. Teremos muito trabalho pela frente. Queremos pessoas vivendo em outra dimensão de consciência. E o amor genuíno e incondicional fazendo parte de suas vidas. O reino dos céus se vive na terra e não no céu. No céu, sabe o que é que tu vai ter? Se tu não te curar, se tu não... Gente, tinha uma outra folha aqui falando do... Sabe o que tu vai ter? Se tu não te curar, tu vai ter... tu vai lá pro fogo do inferno. Tu vai lá continuar tuas batalhas. Eita, acho que eu não coloquei. Não anotei. Ai, tá cheio de papel. Então é isso. Aqui mostra a nova consciência chegando, a resistência acontecendo e a torre ruindo. O tradicionalismo, essas pegadas vão ruir, né? Eu, gente, tenho uma experiência, eu passei por várias... todos os processos. Eu passei por todos os processos. Comecei na igreja católica, fiz tudo. Fui para a evangélica, me batizei no Rio de Jordão, fui no Vaticano. Gente,
Eu vivi todas as experiências que eu nunca imaginei até viver. Mas a religião, para minha vida, não servia de nada. Então, assim, gente, não me curou. É isso que eu digo, não me curou. O que me curou foi a minha intimidade com a espiritualidade. Foi o que me curou. O meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento e o olhar os olhos para Jesus e para Deus. E não ficar naquele... Quando eu vi muita fofoca, muita mentira, muita hipocrisia dentro dos circuitos religiosos, eu fui me retirando. Aos poucos eu fui me retirando. E eu tive que quebrar um padrão muito doentio da minha mãe. Porque ela é narcisista, mas ela ao mesmo tempo vai para a igreja todo dia. Mas eu acredito que ela vá porque lá ela encontre paz para a doença dela. Mas eu tive que quebrar o padrão, né? Porque no dia que eu me batizei nas águas, eu não falei para ela. Quando eu disse, ela já sabia. Me batizei no Rio Jordão. Quando eu me batizei no Rio Jordão, eu não estava mais com nenhuma religião. Foi um batismo muito espiritual. Tanto que no dia eu não tinha um padre lá, que a nossa tribo, amigos, organizou. E eu disse assim, não, eu quero que meu amigo me batize. Não precisa de padre. Eu lembro que o padre ficou no dia meio me olhando por rabo de olho, meio me estranhando. O que é que ela não me deixou eu batizar ela, tal, né? Imagina, 35 pessoas lá, 30, e só a Karina que não deixou o padre batizar ela. Ah, sai daí, vai ver se eu tô lá na esquina. E aí é isso, gente. Eu fui lá no Vaticano, muita história, né, de política, muitas coisas arquivadas, muitas coisas em oculto, muito poder, né? E nós sabemos que a Igreja Católica provocou muita morte, né? Então, a nova consciência é se libertar desses padrões, desses dogmas de ai, não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu não faria questão, já casei na igreja, mas hoje nem se eu pudesse eu casaria na igreja. Porque hoje eu entendo que Jesus está com a gente em todos os lugares, em qualquer ambiente. Ele nos ama. Ele quer a nossa libertação mental, e nossa força espiritual, nossa fé inabalável. É isso que é importante. Não é dizer que eu sou vou lá, frequento a igreja, bato ponto, não. É esse alimento diário que Jesus quer. Louvor, meditação, bondade, caridade, gratidão, esses laços afetivos com o próximo, é isso que nos coloca num patamar diferenciado. Jesus está nem aí se tu frequenta ou não a igreja, se tu vai lá todo dia. Se tu vai e depois tu mete pau no próximo, tu não age com amor pelo próximo, não adianta nada. Só tá ensinando, fazendo teatro. Então é isso, meus amores, que eu tinha que passar da psicografia de Jesus para vocês. Cadê, gente, minha psicografia? Tá aqui, ó. Olha. E quem sabe, semana que vem eu trago outro tema para Jesus trazer essa nossa nova era, nova consciência, implementar, derrubar esses padrões.
essas torres, essas tradições, que nada alimenta o nosso amor incondicional. Beijo! Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.